Oi, internet, tudo bem? Eu sou a Camila, você não me conhece agora, você me conhece. Desde que eu comecei meu instagram.com/gd_mais, muitas amigas conhecidas recentemente ou conhecidas há muito tempo começaram a falar comigo sobre o quanto elas ficavam muito impressionadas com a minha autoestima, coragem, amor próprio e autoaceitação. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha jornada pessoal de conseguir alcançar um nível que eu hoje em dia considero saudável de autoaceitação, confiança, independência afetiva e autoestima, e vou compartilhar um pouco como foi a minha experiência. Se você se interessa por esse tipo de assunto, junto com moda plus size, beleza e até cerveja e receitas, já pode ir jogando no pronto, curtir esse vídeo, se inscrever aqui nesse canal que eu posto vídeos toda quarta-feira e me seguir em todas as redes sociais que eu prometo que a gente vai ser amigas para sempre. Acho que a primeira e mais importante coisa a ser dita é que a sociedade atual não foi construída para que a mulher tivesse uma boa autoestima e uma boa confiança em si mesma. Pelo contrário, todas as propagandas, a nossa educação, a nossa cultura, os vídeos que a gente assiste, os filmes, as músicas, elas são construídas quase que maliciosamente para que a gente não tenha tanta confiança assim em quem a gente é e principalmente para que a gente não se ame exatamente da forma como a gente é. Porque o discurso é sempre, você pode ser melhor, basta comprar esse produto ou basta encontrar um príncipe encantado. Então acho que alcançar um nível saudável de autoestima e autoconfiança é uma jornada individual que demora basicamente a nossa vida inteira e que principalmente parece diferente para cada pessoa. E sim, ter autoestima não significa necessariamente pousar pelada pro Instagram ou então fazer twerking ou então ir pra balada e pegar um cara novo todo dia, ou então fazer sexo no primeiro encontro, só porque você ama seu corpo e, portanto, é só você sair por aí transando com todo mundo. A autoestima é diferente pra cada uma. Eu, por exemplo, gosto muito de tirar foto, de criar vídeo pro YouTube, de mostrar pra todo mundo e tentar ter um impacto positivo na vida das pessoas. Mas isso não significa que isso é autoestima pra você. Então, é importante que você não se compare muito com as outras pessoas, procurando demonstrar o mesmo tipo de autoestima que essas pessoas estão demonstrando. Porque no final das contas a autoestima vai estar conectada com quem você é. Ao mesmo tempo que essa jornada é diferente para cada mulher, eu acho que tem alguns pontos em comum e principalmente tem alguns pontos que, na minha opinião, são muito importantes para que essa jornada seja bem sucedida. E que principalmente para a gente consiga de fato ter autoestima e confiança o suficiente para que a gente passe a não acreditar que a nossa autoestima deveria vir de como o nosso corpo se parece, ou de quanto dinheiro a gente tem, ou se a gente é casada ou não é casada, ou tem um marido ou tem uma marida, ou uma esposa, ou uma namorada, ou um namorado, ou um cachorro tipo Boom. Então eu vou explicar um pouco quais foram os passos que eu tomei nessa jornada. E se você se identificar com ele, eles te parecerem úteis, que ótimo. E caso contrário, ótimo também, porque pelo menos você agora sabe o que não é essa jornada pra você. E aí você pode tentar tomar os seus próprios passos pra alcançar essa tão sonhada autoestima. A primeira coisa que eu fiz, e que pra mim foi muito importante, foi avaliar todos os meus relacionamentos e identificar quais eram os que me traziam energias positivas e quais eram os que não me traziam energias positivas ou até traziam energias negativas. Esse foi um processo um pouco doloroso até, porque isso significou que eu precisei abrir mão de alguns relacionamentos e até da convivência diária com algumas pessoas que eu amo e amava, simplesmente porque eu entendi que aquele relacionamento não estava contribuindo para que eu tivesse confiança em mim, para que eu me amasse, para que eu gostasse de quem eu era. Isso acontece por N motivos e eu acho que não vale a pena entrar em todos eles aqui. Mas fazer um inventário de todos os nossos relacionamentos, entendendo quais são os que nos fazem bem e quais são os que nos fazem não tão bem assim, é muito importante para que a gente consiga equilibrar a nossa vida de acordo com esse inventário. Por exemplo, eu não acho que necessariamente você precise abrir mão de todos os relacionamentos que não são necessariamente muito positivos, até porque existem relacionamentos que, por mais que sejam tóxicos, são... O Boom tá on fire. Até porque, eventualmente, podem acontecer alguns relacionamentos que são tóxicos, mas que são importantes pra gente de qualquer forma. Muitas vezes esses tipos de relacionamentos são familiares. A gente ama a nossa família, mas ao mesmo tempo a gente tem que sentar na mesa e ouvir os nossos tios fazendo piadas gordofóbicas ou racistas, e a gente não necessariamente quer abrir mão desses relacionamentos. Mas a gente entendendo se eles nos são bons ou ruins, a gente pode, a partir daí, garantir que a gente vai equilibrar a nossa energia de acordo com o que a gente sabe que consegue tirar de cada relacionamento. Tem um segundo passo que eu acho que é muito importante, que é se cuidar de forma holística e não ter vergonha de se autocuidar.
Isso significa não ter absolutamente nenhuma vergonha em, por exemplo, gostar de moda. Ou não ter nenhuma vergonha em ficar o domingo inteiro se cuidando, passando máscara no rosto, fazendo a unha, investindo dinheiro mesmo em ser a melhor versão que você quer ser. De quem você quer ser. Se cuidar de forma holística também envolve, por exemplo, garantir que você está conectada com a sua própria espiritualidade. Ou então buscar terapias ou até médicos mesmo. Muitas vezes a gente tem problemas que a gente procrastina para resolver. Eu, por exemplo, demorei anos para resolver um problema que eu tinha num dente da frente, que inclusive me impedia de sorrir. Quando eu resolvi esse problema, eu passei a me olhar de uma forma tão diferente, não só por eu estar com um dente que agora não era mais escurecido, mas também porque eu vi que eu tinha um problema que me incomodava, eu fui atrás de resolvê-lo, independente do meu pavor por dentista, e eu resolvi esse problema. E isso me deixou bastante confiante em saber que eu consigo cuidar de mim mesma e que eu sou boa em cuidar de mim mesma e criar um ambiente no qual eu me sinto confortável. O terceiro passo é parar de achar que a sua autoestima está conectada com a forma do seu corpo. Gente, sério, eu acho que isso é muito importante. A gente, ao longo do tempo, crê muito nisso, né? A gente passa a olhar mulheres magras e mulheres super fitness e achar que a vida delas é muito melhor do que a nossa, porque elas são super fitness ou elas são magras, e a mulher magra, com certeza, tem uma vida mais tranquila do que a mulher gorda. Mas assim, não é bem por aí. A nossa autoestima não deve depender do nosso corpo, especialmente porque, na melhor das hipóteses, ele vai ficar bastante enrugado. Então imagina só se quando você tiver 70 anos, você ainda considerar que a sua autoestima depende de um corpo plasticamente perfeito. Eu vou abrir várias aspas entre perfeito, porque eu não acredito que exista tal coisa como um corpo imperfeito. Eu acho que todos os corpos são perfeitos e a plasticidade desses corpos não os torna mais ou menos perfeitos. Mas o que importa é que esses são os corpos que nós temos, esses são os corpos onde vivemos. E se a gente não adorar esses corpos pelo que eles nos oferecem, quando a gente invariavelmente for tocada pela tenridade, a gente vai novamente ter que passar por um novo processo de desconstrução sobre o que é autoestima. Então imagina só você ter que passar por isso aos 70 anos. Gata, adianta isso e vamos logo trabalhando nessa autoestima e usando seu corpo como forma de expressão, né? Vamos! Vai ser lindo! O quarto passo, que eu acho também fundamental, é encontrar o seu propósito no mundo. E eu sei que quando eu falo isso parece muito tipo livro de autoajuda ou então cartão de Natal. Porém, encontrar o seu propósito, ou então pelo menos achar algum tipo de propósito e a partir daí tentar identificar se esse é o seu propósito é muito importante para que a gente tenha uma motivação para acordar todo dia com mais empolgação, para se cuidar, para confiar em você mesma, para fazer coisas e a partir daí confiar na sua capacidade de colocar coisas no mundo. O propósito com o qual eu me conectei durante esse processo de me encontrar como mulher foi justamente compartilhar as minhas experiências e as minhas vivências como mulher que já foi gorda, já foi magra, já foi gorda de novo, depois foi obesa, depois foi magra e ficou nesse ioiô durante um bom tempo. Quando eu comecei a falar com outras mulheres sobre esse assunto, eu senti que a minha vida ficou muito diferente, porque eu passei a ter realmente algo que me empolgava. Um outro propósito que eu encontrei durante essa jornada foi o meu propósito de ajudar mulheres dentro do universo de negócios. Eu tenho feito isso dentro da empresa que eu trabalho e é uma das coisas que mais me excita em todo o planeta. Não foi fácil identificar essas duas coisas como sendo os meus propósitos, até porque eu ainda não tenho 100% de certeza, sigma sim, de que eles são os meus propósitos nesse universo. Porém, eu confio nesse momento que talvez eles sejam, então eu estou experimentando com eles. Enquanto eles me fizerem sentir tesão de acordar, sentir vontade de trabalhar, sentir vontade de produzir, eu sei que eles vão estar servindo como meu propósito naquele momento. Um sexto passo, que eu acho que é um pouco polêmico, mas eu espero que não seja mais, porque, convenhamos, estamos em 2017, é se reconectar com o seu corpo, inclusive com o seu prazer. Eu espero que meu pai não esteja vendo o vídeo. Isso é uma forma da gente se expressar também. Sexo é uma forma de expressão, prazer é uma forma de expressão. E quando a gente se conecta com o nosso corpo e com como a gente sente prazer, eu acho que isso dá uma moral para nossa autoestima maravilhosa. Especialmente quando a gente vê que a gente conhece o nosso corpo, que a gente sabe como ele se movimenta. E é óbvio que eu não tô falando só de sexo, eu tô falando também de exercícios físicos, de dançar, de se tocar, de se vestir, de realmente
se conectar com esse corpo onde você habita. Tem um sétimo passo que parece contraproducente, mas não é, que é justamente saber quais são as suas inseguranças e entendê-las com curiosidade, não necessariamente com rancor ou com raiva. Eu, por exemplo, eu tenho uma insegurança com a minha barriga e com os meus seios. Eu sei que essa é uma insegurança minha. Eu sei que eu não olho no espelho ainda e acho que elas são as coisas mais maravilhosas do mundo. Mas saber que eu tenho essa insegurança e olhar para essa insegurança com curiosidade me faz explorar isso, e eu acho que essa exploração me ajuda a desconstruir a insegurança. Por exemplo, tirar uma foto da minha barriga e expor na internet me ajudou muito a entender, calma aí, deixa eu ver, por que eu tô insegura com isso? Por que eu tô envergonhada de ter uma barriguinha protuberante? Por que eu tô incomodada de ter uma barriga flácida? E entender isso com curiosidade, entender como são essas pistas que eu vou dando pra mim mesma sobre de onde vem essa insegurança e pra onde ela vai, eu acho que isso realmente tem me ajudado a desconstruí-las cada vez mais. E o último e oitavo passo é entender que a gente vai fazer isso o tempo inteiro. Não vai ter um momento da nossa vida que a gente vai atingir a iluminação máxima e vai cair o anjo da autoestima no nosso colo falando assim: pronto, parabéns, agora você é uma de nós. Porque isso é uma jornada. E as jornadas, elas não costumam ter fim, como a gente pode ver, por exemplo, por todos os livros de Tolkien, que são gigantescos, né, gente? Então, essa jornada não ter fim significa que a gente vai estar, durante toda a vida, precisando refazer todos esses passos a cada nova insegurança que a gente reparar que surgiu, a cada momento que a gente duvidar da gente mesma, a cada momento que a gente vê que a nossa narrativa sobre quem somos mudou um pouco o tom para uma forma mais negativa. E a gente vai fazer isso o tempo inteiro. E a gente vai principalmente entender que a gente pode ajudar outras mulheres nessa jornada. No final das contas, encontrar a própria autoestima é um processo difícil, é um processo doloroso, e em alguns momentos você provavelmente vai achar que você está ficando louca. Mas é uma jornada que no final das contas vai ajudar a gente, inclusive, a ter um impacto mais positivo sobre a vida de outras pessoas. E eu acho que esse deveria ser o propósito de todo mundo no mundo, na verdade. Então é com isso que eu termino esse vídeo. Se você gostou, não esquece de jogar o dedão pro alto, curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E a Gabriela Linhares já é. Oi, Gabriela! E me seguir em todas as redes sociais pra gente ser amiga para sempre. Então é isso.